Bom dia! Bom dia, bom dia e bom dia! Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora, porque já tá na hora de acordar, Lucas Lima. Deus te abençoa. Bom dia, turma abençoada. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais uma manhã abençoada. Gente, tô destrenada nisso aqui. Quanto tempo que eu não abro uma live. Bom dia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que saudade de estar aqui pelas manhãs. Saudade de saber como é que vocês estão. Tá todo mundo bem? Deixa eu colocar óculos, senão não enxergo. Tá todo mundo bem? Todo mundo fluindo na graça, na bondade, no amor do Senhor? Eu tô bem, graças a Jesus. Bom dia, Kelly. Bom dia, Lila, Simone, Robertinha, Renatinha. Deus abençoe a vida de vocês. Renata, Simone. Deixa eu ver quem mais que eu dou notícia. Roberta. Eu dou mais notícia. O restante tá todo mundo bem? Nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele nos permite viver, pela sua bondade, pelo seu amor com as nossas vidas. Hoje nós vamos fazer uma recapitulação do Pentateuco até o ponto onde nós paramos em Juízes. Vou fazer isso para que as pessoas que vão acompanhar, talvez pode ser que chegue pessoas novas hoje, para que ninguém dê a desculpa do tipo, não vou conseguir acompanhar, vou ficar de fora, mas para que todo mundo consiga acompanhar os estudos. Preparei um lindo presente para vocês. Esse presente é só para as pessoas que estão na live. Tem uma senha para receber o presente, viu? No final da live, eu vou deixar aqui a senha para pegar o seu presente. E vou dar a instrução. Você vai mandar uma palavra para mim no direct. Se você vai entrar na live e vai sair, depois você me manda um direct falando que você vai precisar sair e que você esteve na live, tá? Que você ficou um tempo, mas que você não pegou a palavra, tá bom? Mas eu quero dar um presente para todos vocês que estiverem comigo nessa live. Tá? É um mimo que eu fiz e quero abençoar a vida de vocês que vão estar comigo, que caminham bem pertinho, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia? Fecha seus olhos aí onde você está, chama a presença de Deus, agradece o Senhor, diga: Deus, muito obrigada por mais esse dia que está começando. Diga para Ele que você quer viver os planos, os sonhos dele para a sua vida. Diga para Ele que a agenda do céu que ela seja real sobre a sua vida. Vamos pedir isso nessa manhã? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus, pela tua bondade, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu que eu voltasse a esse lugar. Obrigado porque o Senhor me permitiu estar aqui ensinando, compartilhando daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração com os meus irmãos. Eu te louvo nessa manhã, Pai, pela vida de cada uma das pessoas que aqui estão, daquelas que ainda vão chegar, Pai, daquelas que já passaram por aqui. Eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas. Que nesta manhã, Pai, o Senhor tenha liberdade de falar aos nossos corações, que o Senhor possa mesmo ter liberdade de ministrar a nós, que o Teu Espírito Santo ele fique à vontade, que possamos mesmo viver uma palavra revelada e que o céu ele possa ser a nossa realidade, Pai. Venha mesmo com a realidade do céu sobre nós, Pai. Realidade do céu sobre nós, sobre a nossa casa. Eu quero nesta hora consagrar, Pai, esse primeiro dia de live devocional diante do Senhor. A palavra diz que tudo aquilo que nós consagramos ao Senhor, que nós santificamos ao Senhor, se nós entregamos o primeiro, Pai, todo o restante, ele se torna santo, ele se torna abençoado.
E eu entrego, Pai amado, essa primeira live do ano nas tuas mãos. Eu entrego cada pessoa que está aqui nas tuas mãos, o coração de cada uma delas. Eu sei que eu tenho responsabilidade com essas vidas e aquelas que o Senhor me confiou, eu quero garantir, certificar que nenhuma desses corações se perca, Pai. Que o Senhor me dê amor por essas vidas, zelo, cuidado, para que eu possa conduzir, Pai, elas a um caminho correto, a um caminho de vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa usar, Deus, a minha mente, os meus olhos, a minha boca, as minhas mãos, tudo que eu tenho, Pai, eu rendo ao Senhor nesta manhã, para que o Senhor possa me usar com ousadia, com intrepidez, Pai amado, com a autoridade do céu, em nome de Jesus. Peço também, papai, para que os teus anjos, eles possam se colocar a posto da nossa casa, do trabalho, do carro, aonde tiver um filho representado, Pai, que o Senhor possa mesmo guardar e livrar ele agora em nome do Senhor Jesus, que a nossa mente ela possa estar aberta, Pai, para receber o alimento que o Senhor tem para liberar sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Nós queremos ser conduzidos, Pai, a um lugar de segurança, a um lugar de confiança no Senhor, sabendo que no Senhor, Pai, a nossa confiança, a nossa esperança, ela não é em vão. Que o nosso olhar possa estar voltado para o céu, Pai. Tira o nosso olhar dessa terra, tira o nosso olhar, Pai, das coisas desse mundo, daquilo, Pai amado, que não vai frutificar, Pai, mas nos enxerta na videira verdadeira e que nós possamos ser frutíferos no Senhor, porque nós sabemos que tudo que está em Ti floresce e frutifica. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia e bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Vamos para uma recapitulação do Pentateuco. Nós paramos na nossa live devocional. Para você que está aqui pela primeira vez, nós tínhamos o hábito de ler todos os dias um capítulo, quando dava 2, e tínhamos live todos os dias da semana. Uma das coisas que nós teremos alteração esse ano, foi um direcionamento que eu tive, é que as lives elas serão 3 vezes na semana. Nós teremos live na segunda, na quarta e na sexta. Raira, envia o link lá no grupo. Nossa, eu acho que agora eu não consigo, porque eu não tô logada com o WhatsApp no notebook, Lila. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir. A única chance que eu tenho é se alguém tiver o WhatsApp da Cacau, pedir pra Cacau mandar lá no grupo do devocional que nós estamos ao vivo. Porque se eu sair daqui da live, eu pauso, sabe? E eu não deixei o WhatsApp aberto. É porque quando eu consigo mandar no grupo, eu deixo o WhatsApp aqui, sabe? Aberto no notebook. Então, de repente, se a Simone, a Linda, a Robertinha puder mandar uma mensagem na Cacau, ela manda lá no grupo falando que nós estamos ao vivo. Que aí o pessoal entra, né? Beleza. Obrigada, linda. Thank you. Nós tínhamos esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, né? Mas agora nós vamos ler 3 vezes na semana. Na segunda, na quarta e na sexta. E teremos as tarefas para vocês fazerem na terça e na quinta. O que eu tenho no meu coração? Eu fiquei muito pensativa em relação a isso, se os estudos não ficariam perdidos. Mas eu quero que esse lugar nosso de live devocional seja um complemento para a sua vida, mas não seja uma âncora para você se apoiar, sabe? Eu só vou ler a Bíblia, aquilo que a Raira tá lendo. Não. Que você tenha as suas leituras complementares, que o seu devocional ele seja feito todos os dias, você e o Senhor, mas que aqui seja um lugar complementar de você ouvir a palavra de Deus, de você estar com o Senhor, mas que seja complementar, tá? Eu tinha essa preocupação, será que eu vou conseguir dar uma sequência
com as pessoas se a gente estudar a Bíblia 3 vezes na semana. Mas a partir do momento que eu saio desse lugar de querer ser Deus na vida das pessoas, de querer conduzi-las de segunda a sexta, porque eu ainda ficava preocupada assim, mas e as pessoas, como é que elas vão fazer no sábado e no domingo? Eu fico querendo entrar nesse lugar de ser Deus, né? Se eu não apareço para dar o devocional, as pessoas vão se perder? Não. Eu não posso criar esse vínculo de que se eu tô no devocional as pessoas vão ler Bíblia, mas se eu não tô no devocional as pessoas não vão ler Bíblia. Não, isso não vai ser, isso não é um criar discípulos, né? Mas eu quero que vocês tenham aqui um complemento, um a mais, que aqui seja um lugar de bônus, um lugar da gente compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, mas não vai ser a sua base de relacionamento, tá bom? Eu posso escutar um amém de vocês? Então eu não sei, de repente aqueles que quiserem eu posso dar uma orientação de onde vocês podem ler Bíblia em planos anuais. Se vocês quiserem instruções de quais livros ler, eu posso dar instrução também, como fazer. Mas aqui nós vamos ler 3 vezes na semana e vamos fazer a leitura da Bíblia em ordem cronológica, igual nós estávamos fazendo mesmo, tá bom? Então você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Vou dar uma recapitulação para que você não se perca. Muitas pessoas, elas se dizem cristãs, mas acaba que elas não sabem a história da Bíblia, elas não sabem o teor, a ordem como as coisas acontecem na palavra de Deus. E muitos começaram a ler com a gente pela primeira vez em ordem cronológica ano passado. Então, ano passado nós começamos em Gênesis e paramos em Juízes. E o que nós lemos? É o que eu vou falar para que você não se perca, tá bom? Vamos lá. Vamos primeiro falar sobre o livro do Gênesis. O que a gente vai encontrar no livro do Gênesis? Eu coloquei aqui pontos e tópicos e tudo que eu anotei eu vou compartilhar também no nosso grupo devocional. O que vai tratar em cada livro, versículos chaves, igual, por exemplo, o que vai revelar o conteúdo daquele livro. Qual que é o assunto, qual que é o teor que tem naquele livro. Eu deixei tudo bem anotadinho e aí eu vou pontuar e vou deixar tudo para vocês, tá? Primeiro nós vamos para Gênesis. Gênesis, se você estiver anotando, pega seu caderninho para essa recapitulação e anota tudo, que depois você vai ter um resuminho do que fala o Pentateuco. Gênesis é o livro da origem. Gênesis significa origem, é o livro onde nós vamos falar sobre a criação, sobre o pecado e a regeneração. Nós vamos ver isso tudo aqui, ó. Nós vamos ver Deus criando, o homem pecando e Deus trazendo a regeneração para esse homem. Quando a gente chega lá em Gênesis 1:1, a gente vai ver, no princípio Deus cria os céus e a terra, e Deus passa a criar tudo a partir desse momento. Vamos ver a criação em Gênesis 1:1, se você quiser anotar, coloca aí Gênesis 1:1. Vamos ver a queda do homem. Vamos ver trazendo morte e a separação de Deus. Gênesis 3:17, se você estiver anotando, vai falar: maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Nesse ponto é quando o homem cai e há ali agora a ruptura entre o homem e Deus. Primeiro ponto que nós vamos falar: nós somos seres relacional. E eu vou explicar o porquê de muitas das vezes nós criarmos dependência emocional, por muitas das vezes nós temos dificuldade e ficar numa carência danada com vínculos e ter uma dificuldade muito grande de ter as quebras de relacionamento, porque nós somos criados para sermos seres relacionais e Deus nos fez para adorá-lo. Nós temos essa necessidade de adorá-lo, fomos criados para adorar a Deus. Bom dia, Rubinha! Gente, uma pausa aqui rapidinho. Hoje é aniversário da minha irmã.
Bom dia, Ruby Stephanie. Hoje é um dia tão especial. Seu aniversário, vamos celebrar. Feliz aniversário, Bibi. Hoje ela tá fazendo 13 anos. É a minha bonequinha. Ruby Stephanie, feliz aniversário. Vamos lá. Voltando agora, tá? Depois de dia liga, faz vídeo e manda áudio, tá bom? Beijo. Nós fomos criados para adorar. Fomos seres criados para adorar, somos seres relacionais e temos essa necessidade de adorar. E todas as vezes que nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus, vai dar um problema. Então, nós fomos criados para adorar. Então, quando Deus ele cria o homem lá no jardim, o intuito de Deus era ter esse relacionamento com o homem. E o ponto onde que Deus cria o homem era para ter esse relacionamento. E lá quando chega em Gênesis 3, quando o homem tem essa ruptura, essa quebra, o tempo todo o homem vai ficar querendo se conectar e chegar nesse lugar de novo, sabe? O tempo todo o homem vai buscar esse lugar de conexão de novo. Então, uma das coisas que nós vamos precisar tomar cuidado o tempo todo, e eu falo isso com todo mundo que está na nossa volta, e eu tenho a oportunidade de sentar à mesa, toma cuidado com as pessoas que entram na sua vida e você coloca como importância, sabe, no seu coração. Porque você pode colocar no lugar de Deus. Porque dentro de nós tem buracos e vazios que só Deus pode ocupar e preencher. E se você colocar pessoas no lugar que é de Deus, você vai acabar criando uma idolatria a pessoas, vínculos e dependências que era para ser de Deus. Lugares onde a sua confiança, dependência deveria estar em Deus, você vai acabar colocando em pessoas. E aí é onde vem as dependências emocionais. Aonde vem hoje uma sociedade totalmente doente. Eu vi um cenário há um mês atrás de uma dependência emocional tão forte que eu falei, filha, em nome de Jesus, sai desse lugar de dependência emocional, onde a pessoa colocou uma pessoa num altar tão grande que a pessoa fazia tão mal para ela e ela não conseguia sair. E até hoje não consegue sair porque ela colocou a pessoa no lugar de Deus na vida dela. Nós temos essa necessidade. Eu vou falar com vocês. Se você, talvez você que tem família, você que tem filhos, se você não entender que desde Gênesis, Deus ele projetou a nossa configuração para adorá-lo, para inclinar o nosso coração a Ele, para depender dEle, você pode facilmente ocupar o seu coração com pessoas, lugares, coisas que não é Ele. Pessoas que vai colocar cachorro, pessoas que vai colocar casa, dinheiro e muito mais coisas no lugar de Deus. Então toma cuidado. Gênesis é a origem, é a criação, é o ponto de partida e é ali que tudo se finda. Só que com a queda, a nossa natureza se tornou uma natureza pecaminosa. É daí que nós falamos que todos nós temos uma natureza pecaminosa. É daí que vem o termo que uma criança, ela nasce com a natureza pecaminosa. Gênesis 3, 17. Maldita é a terra por sua causa. Depois de Gênesis 3, quando o homem cai, né, Deus tinha dado uma ordem para que eles cuidassem do jardim, para que eles governassem sobre todas as coisas, e ali ele só não podia comer da árvore um fruto de uma árvore, que era o conhecimento do bem e do mal. Eva acaba sendo seduzida ali pela serpente, dá ao seu marido, eles caem. Ali começa o jogo de culpa, né? Quem que é o culpado? Um começa a julgar a culpa pro outro.
E a partir daquele momento, a terra passa a ser maldita por conta dessa queda. E há essa ruptura, né? Há essa quebra. O homem se separa de Deus e a partir daquele momento o homem passa a ter uma maldade no seu coração. Ele descobre que ele está nu e ali ele passa a viver, né? A partir do que ele descobre. É uma das coisas que me chama a atenção em Gênesis, e eu trago essa reflexão aqui hoje para nós. Eu queria que no dia de hoje a gente pudesse parar e pensar, e a gente vê isso muito nos cursos de coach, autorresponsabilidade. Quando as pessoas começam a julgar a culpa uma para outra, sabe? Quando um relacionamento acaba e a pessoa vira e fala assim, de quem é a culpa do relacionamento ter acabado? A culpa era do meu marido, porque ele não era isso, ele não era aquilo outro. Mas de quem é a culpa? Não, da minha esposa, porque ela não fez isso. Não. Gente, essa história de julgar a culpa pro outro, ela não começa em nós, mas ela começa lá no jardim, né? Porque um começa a julgar a culpa pro outro, a mulher, mas foi a serpente, né? Adão, quando Deus pergunta a Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era para você comer? Porque Deus tinha dado uma ordem para Adão. Era ele que tinha recebido essa ordem de Deus, que não era para comer. Ele era o cabeça. Era ele que tinha que proteger a casa. E ele fala, mas a mulher que tu me destes, foi ela que me deu. E aí acaba que a mulher fala, mas foi a serpente. E Gênesis traz tanta reflexão ao nosso coração, na verdade a palavra toda. E a mulher fala, foi a serpente. Eu pergunto, mas o que a serpente, que era um animal selvagem, estava fazendo ali no meio de Adão e Eva? Sabe, por que eles não têm autorresponsabilidade de assumir, não, Deus, foi eu que comi? Porque ele comeu. E ele comeu porque ele quis. Sabe, Eva não enfiou na boca dele. Ele comeu porque ele queria. Sabe, então eu queria que, primeiro ponto, da gente parar e pensar hoje, como está a minha vida? E eu tenho colocado as consequências da minha vida na conta de quem? Eu tenho culpado Deus? Eu tenho culpado a minha família? Eu tenho culpado o meu chefe, meu trabalho? A quem eu tenho incumbido, né, a culpa das coisas darem errado na minha vida? Porque eu quero te ensinar que tudo o que acontece na sua vida, você tem responsabilidade dela. Se você não tem uma vida, um relacionamento bom com Deus, a responsabilidade é sua. Se o seu casamento não vai bem, a responsabilidade é sua. Se a criação não vai bem de filhos, a responsabilidade é sua. Você tem culpa, entende? Aí você pode trazer 1000 pontos pra mim, mas a culpa é sua. Eu trabalho no departamento de missões da minha igreja. E se o departamento de missões da minha igreja não vai bem, a culpa é minha. Ainda que eu tenha voluntários, ainda que eu dependa de pessoas, ainda que tem vários fatores envolvidos. Porque eu gerencio. Porque tá na minha incumbência cuidar, gerir, fazer. E nós precisamos trazer a responsabilidade para nós. E a primeira coisa que eu quero que você escreve coloca isso, escreve isso. Eu tenho responsabilidade na minha vida. E Deus te chama nesse primeiro ponto para ter responsabilidade com a sua vida espiritual. Responsabilidade com a sua vida espiritual. Eu não sei como você começou o seu ano, mas a maioria das pessoas no dia 1º de janeiro, elas colocaram metas espirituais. Quando passou a virada de ano na igreja, por exemplo, na minha igreja, teve metas para você colocar num papel, metas da sua vida espiritual. Quer ver? Cadê minha Bíblia? Tá aqui não. Mas tinha metas físicas, espirituais, na saúde, sabe? Várias metas. Várias pessoas colocam lá suas metas no início do ano. Mas
as pesquisas mostram que 70% das pessoas que fazem as suas metas no início do ano, na terceira semana de janeiro, já não estão cumprindo mais com aquilo que estabeleceu na primeira semana. Então, eu não sei como você está, mas estamos hoje iniciando, né, mais um mês, estamos indo para fevereiro. É tempo de recalcular a rota. Todo mês você volta lá e vê se você está cumprindo com aquilo que você estabeleceu no início do ano. Se você está orando como deveria, se você está jejuando como deveria. Se você tem uma palavra para guiar o seu ano, o seu mês. A palavra que eu tenho para o meu ano, ela está em 1 Coríntios 15, 19. Eu estava lavando o carro no final do ano, era dia 27, e Deus, por favor, me dá uma palavra. Eu preciso de uma palavra para 2025. Eu questionando Deus, como eu vou viver, Deus, próximo ano se eu não tiver uma palavra? E pedindo tanto, Senhor, e Deus me deu 1 Coríntios 15, 19. E Ele falou: filha, se a sua esperança em mim for só para este mundo, você é miserável. E lá em 1 Coríntios fala isso, sabe? Se a nossa esperança em Cristo for só para essa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós pelejamos em Cristo somente para adquirir as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis. Se o nosso olhar para Cristo está somente diante dos benefícios que Ele pode nos trazer para essa terra, nós somos miseráveis demais. Existe um buraco dentro de nós que é do tamanho do espaço de Deus. Somos seres relacionais. Precisamos tomar cuidado com o lugar e as pessoas que colocamos no lugar de Deus. Sabe? Porque podemos colocar coisas, pessoas, e acabar idolatrando coisas e pessoas e criar uma chateação muito grande em Deus. Gênesis vai falar da origem, criados para adorar o Senhor. Gênesis 3, quebra, ruptura. O homem se corrompe. Nós vamos ver a morte de Caim e Abel em Gênesis, os primeiros irmãos que vão tretar ali por conta de uma adoração, um culto diferente. Abel entrega seu melhor, Caim fica chateado e invejoso, primeiro caso de inveja. Tudo que ele precisava fazer era entregar o melhor dele também, mas ele acaba invejando o que o irmão dele estava entregando, mata seu irmão e ali começa a se corromper, a natureza vai ficando cada vez mais corrompida e caída, e a gente chega em Gênesis 11. Gênesis 11 a gente vai ver, antes de Gênesis 11 a gente vê o dilúvio, tá? Marco em Gênesis, a gente tem Gênesis 6, 18. Gênesis 6, 18 vai falar sobre o dilúvio. Deus fala com Noé: com você firmarei a minha aliança, portanto entre na arca com a sua mulher e seus filhos, e com as mulheres e com seus filhos e com as mulheres dele. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Então, em Gênesis 6, a gente vai ver a natureza humana se decaindo muito, ela se corrompe demais, Deus acaba acabando com destruindo toda aquela humanidade. Levanta-se ali Noé, um homem que era reto, justo aos olhos de Deus. E eu vejo que Deus estava ali observando o coração de Noé. E o coração de Noé agradava ao Senhor. Ele levanta Noé para fazer uma nova descendência a partir de Noé. Gênesis 6, 18, se você estiver anotando. Quem puder, coloca aí para mim, Gênesis 6, 18. Vai colocando as referências que as pessoas vão escrevendo. Deus estabelece, escreve assim, Gênesis 6, 18. Deus estabelece a aliança dele com Noé.
E ele faz ali uma nova história a partir de Noé. Acho lindo isso, porque Deus ele sempre vai procurar corações que estejam voltados a Ele. Deus sempre vai procurar pessoas que estão com o coração inclinado, com o coração sedento. E nós sempre vamos poder ter a oportunidade de sermos essa pessoa com um coração diferente. Bom dia, Ana, sua linda. Que põe o arco sobre a terra, né? Isso mesmo, Janina. O arco ele vai vir depois, quando as águas do dilúvio ela vai se baixar. Nunca tinha chovido sobre a terra. Eu falo que a gente vai ver uma fé tão grande em Noé, porque ele nunca vê chover. Até então só tinha orvalho. A água ela saía das folhinhas, né, da terra e subia. Dani, a live vai ficar salva sim. Inclusive para vocês que estão aqui, no final vou dar uma palavrinha e vou dar um presente para quem está aqui. E depois esse presente vai ser vendido, tá, gente? Então fique por aqui. Se você precisar sair, depois me manda um direct no Instagram ou no meu WhatsApp, falando, Raira, eu estive na live e não peguei a palavra. E eu te mando da mesma forma, tá bom? Isso vai valer hoje, porque como a live vai ficar salva, vai ter um tanto de gente que vai mandar depois e eu não vou mandar não, tá bom? É isso. Eu acho que é uma fé tão grande, porque é uma capacidade de confiar em Deus. Deus nos chama muito para esse lugar de confiança. Eu não sei vocês, mas todos nós que vamos experimentando de Deus, sabe? Experimentando dessa confiança nele, desse lugar de fé nele, nós vamos aprofundando em fé, em confiança, porque nunca tinha chovido, gente. Nunca tinha... ele nunca tinha visto alagar, né? Nunca tinha visto os rios transbordarem. Como que Deus manda Noé construir um barco gigante? Ele fala que vai acabar com a terra em água. Era uma novidade para Noé. E ele faz, gente. Ele vai fazer o barco, ele vai construir a arca da mesma forma e vai fazer bonitinho. E ali o Senhor acaba com toda aquela população em água. E foi isso. No final, quando as águas do dilúvio acabam, ele coloca ali um arco, né, que é o arco-íris, e ele vai falar com Noé, nunca mais eu vou acabar com a terra em água. Deus fala com ele assim, olha, essa será uma aliança entre mim e a sua descendência. Nunca mais acabarei com a terra em água. Cadê? Confirma aqui a minha aliança. Isso vai estar lá em Gênesis 9. Confirma aqui a minha aliança com vocês e seus descendentes. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída com um dilúvio. Então Deus disse, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações. Colocarei no versículo 13, colocarei um arco-íris nas nuvens. Então a referência onde está o arco-íris é em Gênesis 9:13. É a referência onde toda vez que a gente vê o arco-íris, é onde que ele fala que nunca mais ele vai acabar com a terra em água. E é lindo, né? Porque toda vez que começa a chover, que ali a gente vê o sol vindo, ali vem o arco-íris. Eu imagino que é Deus falando assim, eu vou acabar com esse trem em água, vocês vão morrer tudo. Ele, não, peraí, Noé, olha aí, ó, a minha aliança com você. E a gente vê essa fidelidade de Deus, né? Esse amor do Senhor. E o tanto que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela vai se cumprir em todo o tempo.
E aí o tempo se passa, então a gente vê a criação, a queda, Abel e Caim, a terra se corrompe, levanta Noé, um homem que era justo, Deus extermina toda a humanidade, levanta Noé que constrói a arca, faz uma aliança com Noé e a partir de Noé uma nova descendência, uma nova geração. E aí as coisas vão indo e vem ali os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé, e ali vai. Aí só que a descendência ele vai dar a partir do verso 11, vai vir a Torre de Babel. A Torre de Babel, deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver. Não vai falar quem que é a descendência. Só vai falar que os habitantes, eles falavam a mesma língua. E eles começaram a dizer um para os outros, venham, vamos fazer tijolos e chegar até o céu. Eles queriam chegar até o céu, né? E ali eles começam a construir a Torre de Babel. O intuito era chegar até o céu. Os homens queriam chegar até o céu e eu creio que o coração era, vamos chegar até o céu e dominar aquele espaço lá. E Deus viu o coração deles. E em Gênesis 11, a gente tem um ensinamento muito forte. O ensinamento de Gênesis 11, ele vai falar sobre unidade. A palavra fala, quando ele diz lá no Gênesis 11:4, ele diz, venham, vamos construir uma cidade com a torre até que chegue no céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que eles estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falavam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que propuseram a fazer daqui em diante lhes será impossível. Isso é um lembrete para nós que quando nós trabalhamos em unidade, tudo quanto nós propomos fazer vai dar certo. A palavra diz que quando há unidade, nós conseguimos avançar. E ao mesmo tempo que eu fico muito feliz com isso, por outro lado, eu me entristeço. Porque quantas vezes a gente vai ver, até mesmo as pessoas que estão trabalhando do nosso lado, correndo para o mesmo lugar que a gente, alfinetando um ao outro. O tanto que a própria igreja de Cristo, ela tenta mutilar e cortar o corpo um do outro. Eu não sei vocês, mas eu já compartilhei sonho meu com pessoas que disseram para mim assim, para, Raira, para de ficar sonhando dessa maneira. Isso não vai dar certo, não. Sabe, pessoas que querem mutilar o corpo, pessoas que se não for elas crescendo, elas não sonham com você. Sabe, pessoas que vão olhar para outra igreja e vão querer a queda do pastor daquela igreja, pessoas que vão olhar para outra igreja e não vai deixar você visitar aquela igreja com medo de você frequentar e perder você para aquela outra igreja. Sabe, eu vejo que isso, sabe, é muito contrário do que o Senhor ele pede e requer da igreja. Ao invés de nós pegarmos e falar, falamos uma mesma língua, corremos todos juntos para o mesmo propósito, Cristo precisa ser o centro, nós vamos correr para esse lugar. Se a igreja de Cristo ela fosse unida, nós chegaríamos muito mais longe. Só que essa quebra, desunião e ruptura não começa aqui. Quando a gente olha para os discípulos tretavam entre si. Quando vai início da igreja primitiva, Paulo chocava com Pedro. Pedro, cresce. Nossa, Paulo tem uma palavra dura. Eles chocavam entre si. Sabe, a dificuldade do corpo de Cristo em falar a mesma língua. E é tanto quando a gente chega lá em Efésios capítulo 4, o autor vai nos dizer, olha,
que nós possamos correr uma caminhada e chegar na maturidade da unidade da fé. É difícil. Você pode contar nos dedos quem de fato vai se alegrar com as suas conquistas, quem de fato vai ficar feliz com o lugar que você está desenvolvendo com Cristo. Se você contar para alguém assim, nossa, eu tenho jejuado X vezes ao mês, eu oro 3 vezes ao dia, eu subo ao monte 4 vezes no mês, né, 1 vez por semana, a pessoa não vai talvez celebrar com você e vai ficar pensando, nossa, como que eu faço para me chegar nesse lugar? Por que é ela e não é eu? Mas aí vem o sentimento de Caim. Por que você também não faz a mesma coisa? É só você fazer também. Você não precisa invejar o seu irmão. A igreja de Cristo, ela tem caminhado muito mais para um lugar de inveja, de divisão e de ruptura, do que para um lugar de unidade e crescimento. A palavra diz em Gênesis 11 que a Torre de Babel, Deus estava dizendo, quando o Senhor desceu para ver o que eles estavam fazendo e que eles falavam uma mesma língua, ele disse, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que eles fazem, nada do que propuserem fazer no seu coração lhe será impossível. Sabe? É difícil. É muito difícil. É a palavra de Deus que está nos dizendo. Então, para vocês que estão aqui comigo, nós precisamos ajudar uns aos outros. Todos nós temos defeitos. Todos nós somos falhos e pecadores. Mas se a partir de hoje nós entendermos que nós somos responsáveis pelas nossas ações, escolhas, atitudes e que precisamos parar, sabe, de querer, de andar nesse espírito de divisão e caminhar no espírito de unidade, sendo ajustado com o corpo, nós vamos conseguir avançar. Precisamos falar uma mesma língua. Discernindo os espíritos. Sabe, tem muito espírito estranho na igreja. Muito espírito estranho. Não estou falando para você fazer aliança com quem não é de Deus. Não estou falando para você não saber julgar e discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Mas a igreja precisa ser unida. Nunca foi tão grande os escândalos. Nunca foi tão intenso, né, a forma como as coisas elas têm vindo à tona, os escândalos, os vexames, né, as manchas aí no meio cristão. Mas os apontamentos, geralmente, eles vêm da própria igreja. Vou te fazer uma pergunta. Onde nós ficamos sabendo as notícias das quedas dos pastores? É no site das fofocas do mundo? Não. Onde nós ficamos sabendo das quedas dos grandes pastores, onde nós ficamos sabendo dos roubos das igrejas, onde nós ficamos sabendo... É tudo em site cristão. É tudo em site cristão. E aí, nós vemos o tanto que a igreja, ela tá longe de ser igreja. Sabe por quê? As pedras, elas são muito maiores do que os abraços. E aí nós acabamos nos posicionando sendo aquela pessoa que, quando Jesus pegou a mulher lá em adultério, nós somos aqueles que estão com a pedra na mão, pronto para poder tacar a pedra, dizendo, Senhor, mas aquele que for pego em adultério, a palavra diz que era para ser apedrejado até a morte. A gente já tá com a pedra na mão, pronto para poder apedrejar até a morte. Mas Jesus, ele não mudou, porque a palavra diz que Jesus, ele é imutável. Deus, ele é imutável. E eu imagino que Jesus, ele permanece da mesma maneira.
ajoelhado, agachado, escrevendo na areia e dizendo para aquele que pecou, para a mulher que foi pega em adultério, para o pastor que foi pega em adultério, para a igreja, para o pastor que roubou, para a irmã que foi pega lá traindo o esposo, sabe? Para N pessoas que foram pegas dizendo a mesma coisa. Eu imagino que Deus continua dizendo para a igreja que está lá escrevendo nos comentários: podre, pastor, sabia que ia cair, nananã. Ele continua dizendo para essa igreja que está escrevendo nos comentários: aquele que não tiver pecado pode lançar a primeira pedra. Eu imagino que ele continua do mesmo jeito. Eu imagino que ele ainda continua olhando para a mulher que foi pega em adultério, né? Esse que foi exposto, dizendo: onde estão aqueles que te acusam? Mestre, todos foram embora. Não ficou ninguém. E Jesus permanece diante dela e fala: eu, aquele que podia te tacar uma pedra, não te acuso. Vá e não peques mais. E essa palavra nos ensina tanto e nos ensina tanto e lava tanto a nossa cara. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Talvez ontem você fez um comentário numa página de Instagram. Talvez ontem você fez um comentário. Talvez no tempo passado nós comentamos numa mesa, apontamos e julgamos alguém. Mas que a partir desse momento o nosso posicionamento ele seja outro. Porque Jesus nessa hora está nos chamando para ser uma noiva lavada e remida. Quando eu fui fazer 33 anos, esse ano eu fiz 33 anos, dia 23 de janeiro. Vocês não me deram parabéns, viu? Poucos aqui me deu parabéns, tá? Falar nada com vocês. Anota aí no calendário, dia 23 de janeiro. Ano que vem vocês me dão parabéns. Eu fiz 33 anos e eu pedi ao Senhor uma palavra para esse novo ciclo. E a palavra que Deus me deu para esse novo ciclo foi fidelidade. Deus trouxe ao meu coração fidelidade e Ele disse para mim: filha, seja uma noiva prudente. Seja uma noiva prudente. E a noiva prudente, ela não se comporta como uma louca, como uma nécia, sabe? Como uma que não está se preparando para o seu noivo, como uma pessoa suja. A noiva prudente, ela tem comportamentos que revelam o lugar onde ela está. E nós estamos caminhando em direção ao céu. Entende? Então é isso. O nosso posicionamento precisa ser diferente. Então, se até ontem nós fazíamos algumas coisas, que nesse próximo passo, daqui para frente, o nosso posicionamento precisa ser diferente. Levante das mesas que não estão compartilhando da verdade, que não estão compartilhando daquilo que edifica. E assim vai, sabe? Levante-se dessas mesas. Não compartilhe, não comente, não compactue com aquilo que não vai te edificar. Amém? Para que você possa limpar o seu coração, limpar a sua mente e receber daquilo que Deus ele já liberou para você. Tive conversando com algumas pessoas nesse tempo aí de férias que eu estava, muitas mesas eu tive, e nós estávamos falando sobre Deus ter revelado para elas bênçãos que estavam travadas nas regiões celestiais por posicionamentos errados e porque elas ficavam em mesas que ficavam escarnecendo. Às vezes Deus tem tanta bênção para liberar para a sua vida, para a sua casa, mas ainda não libera por quê? Porque o seu posicionamento tem sido de ficar em lugares escarnecendo. Em lugares que ele já não tem mais para você. Então levanta desse lugar, vai embora. Amém? Paramos ali na Torre de Babel. Vamos avançar? Gente, tá todo mundo entendendo até aí? Tá claro? Fala para mim. Tá claro? Não tá claro?
Vamos embora, porque agora nós vamos entrar na história dos patriarcas. E nessa parte eu amo muito. O povo iria construir ali a Torre de Babel e eles iriam ter êxito no que eles iriam fazer. Só que lá quando chega em Gênesis 11:7, Deus vai lá e confunde. Eu estava com tanta saudade das lives. Que bom, Luana, fico feliz. Também tava esperando o tempo certo para me poder posicionar. Eu morro de saudade de vocês. Eu amo fazer o que eu faço. É isso. Quando chega em Gênesis 11:7, Deus vai lá e confunde a língua deles. E ali vem uma variedade de línguas. Vai falar o seguinte: venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que todos não consigam entender uns aos outros. A língua deles foram confundidas e a partir daquele momento saiu o espanhol, inglês, chinês, japonês, coreano, português. E ali eles não falaram mais a mesma língua e ali cada um se espalhou para um território, foram cada um para um canto e juntaram em grupos aqueles que se entendiam e teve uma variedade muito grande de línguas. Até Gênesis 11, nós temos a criação, a queda, Noé, a arca e a Torre de Babel. Ponto. Coloca um ponto aí, tá bom? Tratando-se de ordem cronológica, nós fazemos um ponto, uma pausa em Gênesis 11 e agora entraria a história de Jó. Lembra da história de Jó? O primeiro patriarca foi Jó, tá? Então você vai colocar que o primeiro patriarca foi Jó, tá? Jó, história de Jó. Jó, um homem reto, íntegro, rico, ele orava várias vezes no dia, pedia perdão a Deus todas as vezes, pedia perdão pelos seus filhos, família e tudo mais, tinha ovelhas, gados, muito rico, 10 filhos e muito mais. Satanás sobe até Deus, fala com Deus, ele faz isso e te adora dessa forma, porque ele tem tudo, você dá tudo pra ele, por isso é muito fácil. E ali Deus fala assim, então vai lá, desce, toca nele e vê se ele vai continuar ou não me adorando. E ali Satanás toca nas coisas que Jó tinha, tira tudo, e Deus tinha dado uma ordem para que o diabo, não tocasse na alma dele. Toca em tudo, Jó perde tudo e só não toca na alma dele, mas Jó permanece fiel. Creio que a maioria conhece essa história, correto? Todo mundo conhece a história de Jó? Ou tem alguém que não conhece a história de Jó? Então, o próximo patriarca seria Jó. Então, entre Gênesis 11 e Gênesis 12, tem o livro de Jó. Check? Se você não conhece a história de Jó, tá aí a tarefa para você ler o livro de Jó nessa semana, tá bom? Entre Gênesis 11 e Gênesis 12, livro de Jó. E aí entra o primeiro patriarca agora no livro de Gênesis, que é Abraão. E aí a história começa do povo de Deus, o povo hebreu. E aí eu vou contar a história do povo hebreu. Abraão, no início chamado Abrão, começa em Gênesis 12. Abrão, nosso maior exemplo de fé, aquele com quem Deus fez uma aliança. Deus escolhe Abraão e vai prometer para ele uma grande nação, vai prometer para ele a terra de Canaã. A gente conhece Abraão como um homem de fé, A palavra fala que Abraão, ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Como a gente sabe que Abraão creu? É pelo fato dele ter feito algo. A gente sabe que uma pessoa tem fé de acordo com a atitude que ela teve, de acordo com a ação dele. No caso, Abraão é o segundo patriarca, certo? Eu creio que teve mais, Porém, registrado na palavra, Jó foi o primeiro patriarca, Abraão o segundo, tá? Por ordem cronológica, acontecimento dos fatos. Jó, ele vem primeiro do que Abraão. Isso.
Quando aparece Abraão? Abraão, ele vai aparecer em um momento e ele vem da família de Terá, lá na cidade de Ur dos Caldeus. Tô sem mapa aqui hoje, senão eu mostraria no mapa para vocês. Mas o primeiro ponto que vem mostrando aqui Abraão é o Deus aparecendo e falando para ele, ó, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te tornarei famoso. Você será uma bênção para todos. Linda, você pode anotar Gênesis 12, versículo 1 e 2. Abençoarei e abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Gênesis 12, 1 e 2. A palavra para aqui no hebraico, eu estava estudando, e é ler-lerhai. Ler-lerhai. Na verdade, escreve ler-lershai, com C-H-A-I. Ler-lerhai, fala ler-lerhai, mas escreve ler-lershai. Depois posso deixar também para vocês aqui, mas no hebraico, ler-lerhai. Essa palavra ler-lerhai é muito usada lá no povo judeu, eles usam muito, né? Ler-lerhai. Saia com força. Deus ele vai dizer para Abraão o seguinte, porque isso, sai da sua terra, da tua parentela, é a tradução no português. Mas quando Deus disse para Abraão, ele disse para Abraão, Abraão, ler-lerhai, ler-lerhai. E o que ele estava dizendo? Abraão, saia com força, vá logo, vá na fé, saia porque eu estou te mandando. E ler-lerhai significa, quando a pessoa diz ler-lerhai, a pessoa que está sendo enviada não sabe para onde vai, mas quem a envia tem o destino certo para onde ela vai chegar. Entende? Então, quando Deus disse, Abraão, ler-lerhai, ele está dizendo, você não sabe para onde vai, mas eu já tenho um destino certo para você. E muitas das vezes, é isso que Deus está querendo nos dizer o tempo todo, mas na nossa compreensão, ela falha muitas das vezes. Deus diz para nós, ler-lerhai, Raira, ler-lerhai, saia com força, vai com o seu tudo, vai com o seu máximo para o lugar que eu tenho para você. Não te interessa, não vou te mostrar agora o lugar para onde, mas eu tenho certeza, eu já sei o lugar onde eu vou te colocar. Você só precisa sair. É isso que Deus está dizendo para Abraão. Abraão, saia na sua fé, saia com convicção. Quando a gente vai para o hebraico, tem todas essas traduções para o português. Saia com força, saia com convicção, saia com toda a sua fé, saia com todo o seu muito. Vai na certeza que eu tenho um lugar para você. E às vezes Deus ele vai dizer isso para a gente, mas a gente não sai com força. A gente não sai com convicção. A gente não sai com todo o nosso muito. Mas a partir de hoje, saia com todo o seu muito. Eu quero contar o testemunho aqui para vocês de uma amiga minha. Uma amiga minha esteve aqui em casa esses dias e ela disse para mim o seguinte. Ela falou, amiga, ela vive também para a obra e ela dá aula de violão. Dava aula de violão. E ela dava aula de violão e a renda dela era da aula de violão. Ganhava um tanto, mas a renda dela vinha da aula de violão. E Deus falou com ela assim, para de dar aula de violão. E ela, mas Deus, se eu parar de dar aula de violão, como eu vou viver? E ela para de dar aula de violão. Mas Deus, como eu vou parar de dar aula de violão? Eu só tenho essa renda. E ela falou que no meio da aula de violão, ela dando aula de violão, dando técnica vocal, Deus tomava ela em mistério. E tomava ela em línguas e ela pedia desculpa para os alunos e falava assim, vou precisar encerrar a aula, e Deus tomava ela. E aí ela foi vivendo aquilo. E Deus falando com ela assim, tô te pedindo para encerrar as aulas. Encerra as aulas com o seu aluno. E ela não quis se posicionar. E só que isso foi passando o tempo. Ela falou que enquanto ela não queria se posicionar, os alunos dela começaram a mandar mensagem para ela dizendo assim, fulano, Deus pediu para que eu finalizasse as aulas. Não posso mais fazer aula com você.
E ela falou que foi uma sequência de um aluno atrás do outro com as mesmas respostas. Deus pediu para que eu encerrasse as aulas com você. Não posso mais fazer aula com você, eu vou ter que finalizar as aulas. E ela falou que perdeu todos os alunos. E Deus falou com ela assim, grava um vídeo devocional, gravando no seu quarto, você vai fazer assim, 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 e posta no YouTube. E ela, mas Deus, e ela fez e postou. E ela falou que na hora que ela fez aquele vídeo ela postou e esqueceu o vídeo no YouTube. Quando ela voltou, o vídeo tinha mais de X, assim, muitas visualizações. Tinha mais, assim, de 100 mil visualizações no YouTube. E o número de inscritos, né, no YouTube cresceu, assim, exorbitantemente. E ela falou que assustou com aquilo. E depois ela foi olhar, um amigo dela falou assim, nossa, você tá com mais de 300 mil visualizações no YouTube. Você pode receber pelo YouTube. E quando ela foi ver, ela preenchido todos os requisitos em menos assim de semanas para poder receber pelo YouTube, e ela tá recebendo pelo YouTube. E aí eu vejo que isso é Lelehai. Isso é o saia da sua terra, da sua parentela. É quando Deus dá um comando dizendo, saia com força, saia com toda a convicção, saia com toda a sua fé. Muitas das vezes Deus não vai nos dizer para onde Ele está nos levando. Mas Ele vai dizer, saia porque eu já tenho um destino para você. Simplesmente saia. Simplesmente faça o que eu estou te pedindo. É um comando de Deus. Se Deus tivesse dito para Abraão, eu já tenho um lugar preparado, os seus filhos terão terra, você vai ter 12 tribos, a sua descendência será numerosa, olha, você vai ter um filho que vai chamar Isaac, nananana. Sabe, Deus não fala isso. Quem nos dera se Deus tivesse dado um telão mostrando todas as nossas vidas, a nossa vida, sabe, dizendo para algumas pessoas assim, olha, você vai passar por um aborto, 2 abortos, 3 aqui abortos e tal, mas no 4º você vai ter um filho, depois você vai ter outro filho, seus filhos vão ser abençoados, eles vão ter a faculdade tal, e você passaria até rindo por esses abortos. Mas ele nunca vai contar. Olha, você vai passar por esse tempo de espera. E depois desse tempo de espera, eu vou ter forjado seu caráter. Você vai ter tratado essa ferida, essa cura, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sabe? Seria muito mais fácil, mas ele não fala. Se ele pudesse falar para Noé assim, Noé, você nunca viu a chuva. Mas não se preocupe, Noé. Depois de você concluir a construção de um barco com não sei quantos mil côvados, grande, gigante, eu vou mandar os animais virem. Eu vou fazer chover. Deixa eu te mostrar o que é chuva, ô Noé. Ah, se ele pudesse demonstrar para nós. Mas Deus, ele nunca vai demonstrar. Porque ele espera fé. Ele espera fidelidade, ele espera uma noiva curada, ele espera uma noiva que vai se posicionar diante de um comando dele. Lehai. Ele só vai esperar uma noiva que vai obedecer fielmente. E Deus está trabalhando o nosso caráter. E Deus está trabalhando as nossas convicções, as nossas fidelidades. Ele está pedindo fidelidade, filha. Quando ele dá a parábola da noiva, das 5 prudentes e das 5 imprudentes, ele vai dizer, né, para as noivas, olha, vocês vão ficar aqui esperando. E eu não vou falar a hora que eu vou voltar. Mas vocês têm que certificar de que vai ter azeite na lâmpada. Certifiquem. Certifiquem de que vai ter azeite. Porque ai daquelas que eu voltar e não tiver azeite na lâmpada. Ai daquelas. Entende? O Senhor está pedindo para algumas pessoas, saia. Saia com fé, saia com convicção. Obedeça aos meus comandos. Às vezes você está pedindo ao Senhor, me dê uma palavra, me dê uma palavra. Mas você ainda não praticou o Lelehai que Deus te deu
há um tempo atrás. Você ainda não cumpriu. O sai da sua terra, da sua parentela. Você ainda não desfez os vínculos que ele pediu. Você ainda não desfez a amizade que ele te pediu. Você ainda não desfez, não desapegou dos bens materiais que ele te pediu um tempo atrás. Você ainda está apegado às coisas, status, diplomas, coisas que ele já te pediu para desfazer. Saia com convicção de que ele já tem um lugar para você. Eu vou finalizar, vou parar aqui. Ainda não acabei, tem uma jornada ainda. Vou só terminar os patriarcas, né? Deixa eu ver se eu posso terminar os patriarcas. Sim, dá para terminar os patriarcas e aí a gente... eu termino os patriarcas e aí na próxima a gente já começa em Êxodo, tá bom? Farei de você um grande povo, abençoarei vocês. Isso é Gênesis 12:2. Quando a gente chega em Gênesis 15... isso é uma frase tanta, sabe, linda? Eu preciso entender o Lelehai de Deus para a estação que eu estou vivendo. É isso. Se você quiser anotar isso, anota isso, porque são Lelehai específicos, cada um vai ter um, né? Cada um vai ter o seu saia da sua terra, da sua parentela. Mas saiba que atrás, bem assim atrás, de um Lelehai, tem um eu te abençoarei, te farei uma grande nação, te farei próspero, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Entende? E é isso. Gênesis 15, a gente vai ver a promessa. Deus fazendo ali a promessa de Isaac. Deus promete Isaac, né? Promete um filho. Deus vai falar assim, olha, algum tempo depois Deus falou a Abraão em uma visão e disse para ele, não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e recompensa, a sua recompensa será muito grande. Cadê? Versículo 4, gente. Você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Quando chega no versículo 4, ele vai falar tipo, olha, você vai ter o seu próprio filho, é o filho seu e da Sara, tá? É um filho seu e da Sara. Mas aqui ele já tinha Ismael, tá bom? Porque o que acontece? Naquele tempo, podia, a mulher que fosse estéril tinha o hábito de pegar a sua serva e deixar ela deitar com seu esposo para que o filho da sua serva fosse o seu filho. Então, quando Abraão ele recebe uma promessa de Deus dizendo que ele teria uma descendência e Sara ela era estéril, muito velha e não podia ter filho, ela entende que talvez Abraão vai ter um filho com a minha serva e é através da minha serva que eu terei um filho. E ela deixa a serva deitar, Agar deitar com Abraão e ele vai ter Ismael, né? Ismael vai ser uma descendência de Abraão. Só que Deus vem em Gênesis 15 falando assim, não vai ser por meio de Ismael que eu vou cumprir a promessa, mas vai ser por meio de Isaac. E a promessa se cumpre por meio de Isaac. Então temos aqui Abraão, Gênesis 15, Deus vem fazendo a promessa para aqui de Isaac, e aí de Isaac vem Jacó, porque depois Isaac vai ter dois filhos, que é Esaú e Jacó, os dois que brigavam dentro o ventre. Cadê você? Vamos lá. Isaac casa com Rebeca, né? Aquele encontro lindo que Abraão vai mandar o servo dele e buscar uma esposa lá na terra dos parentes dele, aquela que desce água pro camelo. Ele vai fazer toda aquela prova com Deus e Rebeca vai ser a que dá água pro camelo.
todo aquele contexto lindo e maravilhoso. E aí vem Rebeca, casa com Isaac, e eles vão ter 2 filhos que brigam dentro do ventre, e vem Jacó e Esaú. Esaú é o mais velho, porém acaba vendendo a sua primogenitura para Jacó. Jacó vai, ele tem que sair fugido, vai embora, e depois de Jacó vem ali os seus 12 filhos, que é as 12 tribos de Israel, que vem José, Benjamim, Efraim, Manassés, Zebulon, Naftali, Judá, as 12 tribos. Então, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos vêm aí depois. Paramos aqui. Vou parar por aqui, tá bom? Nessa parte das 12 tribos. E aí, na quarta-feira, nós vamos voltar em José, no Egito, tá bom? Porque José vai ser um dos filhos de Jacó, tá bom? Vocês estão entendendo até esse ponto? Vou voltar aqui para ler um comentário. Que lindo. Deus magnífico. Cadê você? Que o Senhor... É isso. Deus é maravilhoso, gente. Nesse meio tempo aqui em Gênesis, no Gênesis 16, no Gênesis 14, vai ter ali ainda Abraão e Ló. Acaba que Abraão, ele leva Ló. Ló era um sobrinho que era criado como filho, por isso que ele acaba levando Ló. E aí tem aquela complicação toda, Sodoma e Gomorra destruída, Ló tem a sua esposa que vai virar a estátua de sal, e aí tem várias outras histórias que fica como tarefa se caso você quiser ler depois. Mas aqui nós vamos tratar só os pontos, histórias bem pontuais, tá bom? Quarta-feira voltamos a partir então de José e ele no Egito, tá bom? É isso. Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez, que ainda não fez uma declaração entregando a vida para Jesus, mas gostaria de entregar a vida para Jesus nesta manhã? Vou te explicar. A palavra diz que todos nós, desde Gênesis, somos criação de Deus, somos feitura dele, criatura de Deus. Mas que filho só é aquele que aceita Jesus como Senhor, como Salvador. Então, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida e você queria fazer isso nessa manhã, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E aí eu vou orar com você. Olha, não sai ainda a palavra para você me mandar no direct ou no WhatsApp. Manassés. Manassés é uma das tribos, tá? Para você mandar no direct. E eu vou mandar o presente para você. Se você... Deixa eu colocar aqui, ó. Vou escrever aqui e vou fixar. Assim, ó. Pronto. Aqui, fixar comentário. Essa é a palavra-chave. Me manda no direct, tá bom? Tem algumas pessoas que pode mandar, pode ser que mande e a mensagem fique no oculto. Aí depois eu vou lá, vou ver todo mundo. Ou no WhatsApp, lá no link Enxergando as Escrituras, no grupo Enxergando as Escrituras, tem o meu WhatsApp também. Vai estar lá como ADM, você manda no Raira, porque tem o meu número e tem o número da Cacau. Você coloca no meu nome, tá? E manda Manassés e eu vou te enviar um presente. Contarei aqui o que é o presente. Eu fiz um planner devocional para as lives. Então, nesse planner devocional, tem espaço para você colocar
a leitura do dia, o resumo da live, as anotações que nós fizemos, a tarefa do dia, do jeitinho que a gente compartilha aqui. Espaço para você anotar propósito, jejum, oração, resposta de oração. Fiz bem bonitinho assim. E lá eu coloquei a base do planner e você vai imprimir as demais folhas. Vou colocar dentro da Hotmart para poder comprar o planner completo, que aí a pessoa já imprime ele completo. Vai estar no preço acessível, tá? Para todo mundo poder comprar. Mas eu fiz e esse é o presente para vocês. Tarefa eu vou deixar no grupo para vocês lerem para amanhã. Passarem a terça-feira fazendo a tarefa. E na quarta-feira nós nos encontramos, tá bom? Gente, a palavra vocês precisam me mandar no privado, porque aí eu vou enviar ou no privado ou no WhatsApp. É um PDF, tá? Eu espero que vocês gostem. Ele tá fofinho. Bem fofinho. Vou encadernar. E aí vocês fazem aquelas que gostarem, né? Porque tem gente que não gosta. Mas esse é o presente que eu preparei para vocês. Se fizerem, tirem foto e me mostrem depois como é que ficou. Tá bom? Eu amo a vida de vocês. Tem alguém que aceitou Jesus? Deixa eu ver aqui. Todo mundo é salvo? Então, amém. Se todo mundo é salvo, glória a Jesus. Mão no coração, feche seus olhos, deixa eu abençoar a sua vida. Deixa eu abençoar a sua casa. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento devocional. Agradecer, Pai, porque desde o início o Senhor pensou em cada detalhe. E o Senhor já via desde a eternidade esse momento aqui. O Senhor sonhou, Pai, com esse tempo aqui. O Senhor já sabia cada pessoa que estaria aqui. Eu quero abençoar cada uma das vidas que o Senhor confiou a mim, com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais que já foram liberadas. Peço ao Senhor que coloque as armaduras do céu sobre elas, Pai. Escudo, espada, capacete, cinturão. Que elas possam mesmo estar preparadas para esse tempo, Pai. Que elas possam olhar para o céu e esperar no Senhor com confiança. Nos ensina a entender o ler-lerrai do Senhor, o sai da sua terra, o sai da tua parentela e viver a estação que o Senhor planejou para nós. Quero te agradecer, Pai, por essas vidas e encorajá-las a prosseguir fielmente com o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela tua bondade e pelo teu carinho com as nossas vidas. Que cada uma das pessoas que aqui estão, Pai, que o Senhor confiou a mim, eu oro para que elas sejam cheias, Pai, do Teu Espírito Santo, cheias, que elas possam mesmo ser tomadas aí agora por uma porção tão grande do Teu Espírito, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, que elas sejam mesmo cobertas por um óleo novo, Pai, revestidas por um óleo novo, por uma autoridade vinda do céu e um manto, Pai, cobrindo a vida delas em nome de Jesus. Pai amado, que elas possam mesmo ser guardadas pelo sangue de Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que até quarta-feira o Senhor venha nos instruir pela tua palavra. Que elas possam mesmo ficar guardadas em ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada, Senhor. E amém. Amém. E amém. 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 Oi, pessoal, o que é para mandar para ela no privado? Você vai mandar no privado para mim a palavra Manassés e aí você vai ganhar um planner, um PDF de um planner para poder imprimir, tá? Um beijo, um queijo e sim, até quarta-feira, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês, tá bom? Se alguém disser que vocês não são amados, lembre, eu amo vocês. Fui!